sentar, amém? As crianças vão lá para a salinha? Amém? As crianças... Amém? Glória a Deus. Hoje veio uma salinha, né? A gente falou de sábio para nós, que a gente nem tinha alugado, mas está marcado. Eu aluguei, né? Não estou sabendo. Mas amém. Glória a Deus. As crianças vão estar indo para lá, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Coloque a sua vida diante do Senhor. Nós adoramos ao Senhor. Nós entregamos o nosso louvor ao Senhor. Mas agora é o nosso momento de nós recebermos o Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos esse período, Senhor, meu Pai, diante do Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, corações aqui sedentos pela Tua palavra, terra fértil, Senhor. Ó Pai, quebra todo coração de pedra, coloca um coração de carne, Senhor, sensível à Tua palavra, sensível à Tua vontade. Que o Senhor repreenda, Senhor, toda distração, tudo aquilo que não provém de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, nesse dia tão importante que nós comemoramos, Pai, a Páscoa, Senhor, possa vir não apenas de encontro para nossas necessidades, mas também transformar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por cada vida que está aqui, cada vida que está assistindo online também. Que o Seu Espírito Santo esteja visitando, Senhor, a cada vida, Senhor, em nome de Jesus. É assim que nós Te louvamos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Amém. Hoje é um dia muito especial, amém, para o cristianismo, né? Onde nós, né, o tema da palavra de hoje, eu coloquei: a cruz não foi o fim, ela foi o começo de tudo. Muitos pensaram que quando Jesus foi crucificado, que tinha acabado tudo ali para ele. Sabe, você já teve a sensação que tudo acabou? Você chegou um tempo na sua vida que você falou assim: já era, já não tem mais o que fazer. Quantos aqui já tiveram essa sensação? De que acabou, sabe? Para onde que eu vou? O que eu posso fazer diante de tanta dificuldade ou diante do problema gigantesco que se coloca na sua frente? E você fala: agora tudo acabou, agora não tem mais jeito. Eu estava conversando com uma pessoa, ela estava me falando exatamente sobre isso, sobre pessoas que se achegam a Deus quando tudo acaba. Quando tudo chega ao fim. Quando você fala, sabe, não vai ter mais saída. Não tem mais saída para esse problema, para essa dificuldade, para aquilo que eu estou passando. E muitas pessoas chegam até a tirar a sua própria vida. Ou chegam a fazer alguma besteira, ou até mesmo a sua mente entra em um surto psicótico, muitas vezes. Sabe? E as pessoas, sabe, entram em pânico. Sabe, e nós pensamos: será que chegou o fim? Será que acabou? Mas quando Jesus foi crucificado ali, quando Ele estava ali passando dores, sabe, no seu coração, o seu coração às vezes talvez estava sangrando por dentro, naquele dia parecia assim também. Para os discípulos, para aqueles que seguiam a Jesus, eles falaram: é o fim, acabou. O céu estava em silêncio. Tudo em volta parecia que não fazia mais sentido. Porque Deus, sabe, enviou seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Mas muitos não entenderam o propósito de Jesus Cristo e falaram: é o fim. A esperança parecia que havia acabado. A esperança parecia que havia ido embora. Tanto é que os discípulos, quando veem Jesus indo dali até o Calvário, muitos, sabe, ficaram com medo, porque eles teriam que ficar com medo mesmo, porque eles eram os próximos a serem mortos. Ali parecia o fim. O Filho de Deus, que Deus havia enviado à terra, estava indo para a cruz. Abra sua Bíblia em Lucas 23.
capítulo 46. Lucas 23, 46. Amém? Todos acharam? Fala assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus disse: entrego o meu espírito, e expirou, e morreu. Naquele momento, como eu disse para vocês ali, aqueles que estavam assistindo, aqueles que seguiam a Jesus, e aqueles que também pediram para crucificar Jesus, disseram: acabou, já não tem mais o que fazer. Era o fim, o céu se fechou. Sabe, o inferno comemorou. Eu fico me imaginando o inferno em festa, soltando fogos de artifício, porque aquele que Deus havia enviado, o Filho, o próprio Filho de Deus, estava morto. Sabe, os discípulos choraram, os seguidores de Jesus entraram em desespero. E agora o que vamos fazer? Porque nós seguíamos aquele que nos poderia nos livrar da morte, e agora ele não existe mais. O mundo pensou: acabou, não tem mais jeito. Mas eles não sabiam que ali era apenas o começo, não era o fim, não, e era apenas o começo daquilo que Deus ia fazer nas nossas vidas. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: não, ainda não é o fim, é apenas o começo daquilo que Deus vai realizar na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus manda te dizer nessa manhã: ainda não é o fim. Deus está na casa e Ele manda dizer para você: ainda não é o fim, é apenas o começo daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Agora você imagina, ontem, né, a Mari foi embora e o Yoshi para o Brasil, né, que é a patroa da pastora, e o filhinho dela ali estava com câncer, com leucemia, fez o transplante de medula, mas voltou o câncer. Nós estávamos orando ali, e ontem ela se despedindo, né? Ela se despediu da pastora, e em uma semana eles decidiram voltar para o Brasil, porque o hospital deu um ok lá e eles foram embora ontem. Eu quero que vocês imaginem, se coloquem no lugar dessa pessoa. Todos nós aqui, eu não sei, né, o casal ali, mas temos filhos. Imagina o seu filho no hospital, sabe? E o médico sai da sala e diz: nós fizemos de tudo, não tem mais o que fazer, acabou, nós não conseguimos, nós fizemos o nosso melhor, mas não conseguimos. Imagine o coração de uma mãe, de um pai. Ela se quebra, se destrói. Sabe, tudo parece que fica tudo escuro, porque a esperança se acabou, a esperança se foi. Agora imagine, se coloque no lugar, sabe, de Jesus ali quando eles estavam ali. Quantos assistiram a Paixão de Cristo aqui, o filme? Ali foi violento o negócio, foi ou não foi? Mas aquilo ali, as pessoas ainda falam que não foi, sabe, foi só um pouco do que Jesus sofreu por mim e por você. Agora imagine, nessa história que eu te contei do hospital, o médico chega, volta correndo, ele fala: espera, ele voltou, ele ressuscitou, ele está de volta, ele está melhor. Isso é a Páscoa. A morte, mas a ressurreição de Jesus. Ele morreu, mas Ele ressuscitou por mim e por você. E é por isso que você está aqui hoje. Porque Deus manda te dizer o verdadeiro sentido da Páscoa. Não é o fim, é o começo de grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Isso é o Evangelho do Senhor. Quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia que estava acabado, Deus interveio. O que Deus manda te dizer é que
parece que tudo está acabado na sua vida, mas fica tranquilo que Ele te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele vai entrar nessa situação em nome de Jesus e vai trazer luz, esperança e vida aonde está morto em nome de Jesus. A cruz, se nós formos orar para a cruz, para a morte de cruz, era a pior morte, talvez seja uma das piores mortes ainda. Porque a pessoa ficava ali, era a maior vergonha, sabe, que um ser humano poderia ter. Além de ser crucificado ali, ele passava o tempo todo ali, morrendo aos poucos, sofrendo, com dor. Só que a cruz é algo tão interessante que a cruz revela o pecado. A cruz revela o meu e o seu pecado. Romanos 3:23 fala que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Sabe o que isso quer dizer? Não foi Roma, sabe, que matou Jesus. Não foi os romanos que estavam lá que matou Jesus. Não foi Pilatos que lavou as mãos, entregou Barrabás no lugar de Jesus. Não foi. Não foram os judeus, os próprios povo de Jesus que entregaram ele na cruz. Não foi. Foi o meu, foi o seu, foi o nosso pecado. Foi por isso que Jesus veio. Isaías 53, versículo 5. Você pode estar anotando aí, depois ler, eu vou ser mais rápido aqui, mas Isaías 53, 5 fala: mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Sabe o que significa? Cada mentira, cada vergonha que você passou escondidos, aqueles pecados que você tem dentro de você escondidinho lá, seus monstrinhos dentro de você, foi colocado sobre ele. Sabe, é como alguém inocente sendo condenado. Eu já falei essa ilustração aqui. Imagina um tribunal, Rafa. Você em frente do juiz, você foi condenado, você fez o erro, e ali você sentado, sabe, no banco dos réus, e quando o juiz ia bater o martelo e dar a condenação, Jesus fala assim: não, espera, me condene, eu vou sentar no lugar dele. Tira essa pessoa e senta no lugar, e é condenado no seu lugar. Sabe, o que eu quero que vocês entendam é que foi pago no seu lugar. E esse alguém é Jesus na nossa vida. Se vocês entendessem o verdadeiro significado da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus, você daria glória a Deus aí no seu lugar. Sabe por quê? Porque você tem acesso livre a Deus agora. A cruz, ela revelou o amor genuíno de Jesus por mim e por você. João 3,16, que todos conhecem aqui, fala: porque Deus amou o mundo. Não amou só uma pessoa, amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. Deus não te amou quando você era perfeito. Deus não te amou porque você estava andando lá, sabe, no American Village, lá, agora eu vou voltar para Jesus. Não. Antes de você aceitar Ele, Ele te amou. Antes de você voltar para Jesus, Ele te amou. Sabe, Jesus, Ele não esperou você mudar. Você, sabe, agora daqui para frente eu vou seguir Jesus. Não, Ele morreu para que você pudesse mudar. Essa é a diferença. Imagina um prédio pegando fogo. Esse prédio aqui, o Nilton estava olhando ali, né? Estava contando quantos apartamentos ali. Eu estava assistindo esses dias um documentário de um prédio lá no São Paulo, Joelma, né? Eu nem sei, eu nem lembro quantos anos atrás que pegou fogo. Eu vi. Né? Muitas pessoas ali, foi terrível aqui. Imagina um prédio pegando fogo e uma criança presa lá dentro. O que um pai faz? Ele vai fazer de tudo para salvar essa criança. Todos correm, todos saem fugindo, largam a criança para trás porque não tem nada a ver com ela. Mas o que o pai faz? O pai entra no fogo, dá um jeito, se queima para poder, sabe, se machuca, se queima para salvar o seu próprio filho. Arrisca a vida dele. E por que um pai faz isso? Porque ele ama o seu filho. Sabe, você faria de tudo pelo seu filho? É claro que sim. Sabe? Porque Deus te ama. Isso é cruz. Deus entrou, sabe,
no nosso inferno, entrou lá no inferno para poder te salvar, para poder te resgatar. Esse é o verdadeiro sentido. O preço, não sabe, não foi pela metade. O preço da cruz não foi, sabe, incondicional. Só se você, sabe, voltar para Jesus, só se você largar o pecado, não. O preço foi completo. Está lá em João 19:30. Fala assim, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, sabe, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. Está consumado. Ele morreu por mim e por você, sabe, está consumado. No original, a palavra é tetelestai, que quer dizer está pago totalmente. Sabe, não tem um pouquinho só que foi pago por completo. É como se tivesse uma dívida milionária e Deus fosse lá e pagar para você tudo. Sabe, naquela época lá, quando ninguém pagava dívida, quando alguém não pagava uma dívida, sabe, quando não pagava uma dívida, ele era taxado, até hoje ele é como um devedor e tal, mas naquela época era vergonha para toda a sua família. Mas quando ele pagava a sua dívida, ele pagava tudo aquilo que ele devia, sabe, ele recebia um documento que estava escrito tetelestai, está pago totalmente. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas ali, quando ele morreu na cruz, está pago, está consumado. Não, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, porque a partir de hoje você tem acesso a Deus, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, você tem esse livre acesso hoje ao Senhor, pela morte de Jesus na cruz. Tetelestai. Sua dívida foi paga, seu passado foi quitado. Foi tudo pago. Sua condenação acabou. Efésios 2, de 8 a 9. Fala assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Sabe o que isso quer dizer? Não é esforço, não é religião, é graça. Você sabe o que quer dizer a palavra graça? É favor imerecido. Deus fazendo tudo a quem nada merece. Nós não somos merecedores de nada, mas mesmo assim, Deus ele faz tudo por nós. E como é ruim, né, quando o silêncio se abate sobre as nossas vidas. Quantos aqui buscaram a resposta do Senhor e Deus ficou em silêncio? Não é estranho a sensação? É pior do que qualquer coisa. Porque o silêncio é ensurdecedor. É estranho falar isso, né? O silêncio do sábado, ali que Jesus morreu, o silêncio do sábado, quando as pessoas disseram que tudo estava acabado, entre a cruz e a ressurreição, houve esse sábado de silêncio. Imagine todos ali, o sábado inteirinho, não sabendo o que fazer. Houve um dia de silêncio. Deus parecia estar ausente. Nada estava acontecendo. Tudo parecia ser perdido. Talvez você esteja vivendo situações assim, sabe? Que tudo está em silêncio. Você fala, mas Deus, por que nada acontece na minha vida? Por que tudo está em silêncio? Por que as coisas, sabe, que eu tenho pedido ao Senhor, nem ao menos o Senhor responde, usa uma pessoa, usa, sei lá, um passarinho, uma mula, como usou com Balaão, para falar com ele. Você sabia que isso tem na Bíblia? Uma mula falou com Balaão. Do nada a mula começou a falar, para de me bater, já imagina, eu ia sair correndo, se acontecesse isso comigo. Sabe? Mas talvez você esteja vivendo uma vida de silêncios, parecendo que tudo está perdido. Talvez você esteja vivendo isso nesse dia. Um tempo de silêncio, um tempo de dor, um tempo de ausência de respostas, um tempo de espera. Mas eu quero que você escute uma coisa. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. O silêncio não significa a ausência de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, enquanto você está em silêncio aguardando, Deus está agindo. Porque não é no seu tempo. É no tempo dele. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Mesmo quando ninguém via,
Deus estava trabalhando no sábado para que no domingo o Jesus ressuscitasse, e Deus estava trabalhando em seu favor nesse dia, nesse domingo, para que você viva milagres do Senhor. Mas esse momento de espera é necessário para você, em nome de Jesus. E Deus manda te dizer: fica tranquilo, porque Ele está trabalhando, Ele está movendo céus e terras, e Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: fica tranquilo. Talvez você não recebeu a resposta ainda que você está esperando, mas Deus está trabalhando em seu favor, mesmo quando você não veja, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando as pessoas desistem de você. Deus manda te dizer que Ele está agindo no silêncio em seu favor, porque Ele é Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é Deus. E a ressurreição do Senhor foi o ápice de tudo. Lucas 24, versículo 6. Eu quero que você abra aí. Lucas 24, versículo 6. Amém? Todos acharam? O que fala o texto? Fala: Ele não está aqui, ressuscitou. Eu vou repetir de novo: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Lembre-se do que Ele disse quando ainda estava na Galileia: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. A morte perdeu, Jesus ressuscitou. O inferno foi derrotado, a esperança voltou. O que Deus manda te dizer é que Ele ressuscitou por mim e por você. Aquilo que parecia derrota na sua vida, Deus vai transformar em vitória em nome de Jesus, porque Ele morreu por mim e por você. E basta você apenas crer naquele que ressuscitou e pode todas as coisas em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, estou até com calor agora, porque eu sei que Deus está agindo em meu favor. O túmulo era como uma prisão, mas no terceiro dia a pedra foi removida. No terceiro dia, sabe, a vida venceu. No terceiro dia a luz venceu a escuridão. Jesus está vivo. Talvez a sua vida seja como um túmulo, como uma pedra, que não tem mais o que fazer, não tem como remover a pedra. Já era, já virou um túmulo, vai feder tudo se tirar essa pedra. Mas Deus manda te dizer que Ele ressuscitou, e a pedra vai ser removida, a vida virá de volta, a luz vai vencer a escuridão na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus manda te dizer: ainda essa semana você vai ver o quanto que Deus vai realizar na sua vida, através da entrega que você colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, nos pés da cruz nessa manhã, em nome de Jesus, porque hoje é dia de ressurreição do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E o que tudo isso significa para nós, pastor? O que tudo isso significa? Em 2 Coríntios 5,17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu vou repetir de novo: se você está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, surgirão coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. A sua história pode recomeçar a partir de hoje. A sua história vai começar a partir de hoje, em nome de Jesus. O seu passado vai ser removido em nome de Jesus. O seu passado, aquele passado que te acusa, que te mata, sabe, todos os dias quando você dorme, quando você está ali no seu chuveiro, o seu passado, Deus manda te dizer que está sendo apagado. Hoje, em nome de Jesus, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser liberta, em nome de Jesus, porque Jesus ressuscitou por mim e por você. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Sabe, igreja, não importa o que você faz, não importa o que você fez, sabe, aonde você caiu, qual foi o pecado que você cometeu, não importa, sabe, o que as pessoas dizem sobre o seu passado, não importa as acusações que o diabo coloca na sua mente, no seu coração, todos os dias. E eu não sei para que Deus está falando aqui. O diabo tem te acusado por coisas do passado, mas Deus está pagando o seu passado nessa manhã, em nome de Jesus. Não importa o quanto você se afastou de Deus, ainda há esperança para você voltar aos pés da cruz nessa manhã. Sabe o que a ressurreição de Deus prova? Que ainda há esperança para mim e para você.
ainda há esperança para nós. Ainda há esperança para nós. Atos 3,19. Fala assim: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Sabe o que eu quero que vocês entendam, igreja? Arrependimento não é